Eles brilharam intensamente sob os flashes cegantes da fama e do sucesso. Mas hoje a realidade é outra. Eles languidecem na solidão fria, atrás das grades. Estamos falando de escândalos chocantes, traições amargas e crimes graves que apagaram completamente o legado que construíram. Essas celebridades despencaram do céu diretamente para o inferno, e suas histórias vão fazer você tremer na base. E agora eu te pergunto, você está realmente preparado para encarar a verdade nua e crua? Vamos começar com o nome que chocou a todos, Aaron Hernandez. Esse cara tinha absolutamente tudo aos seus pés: juventude vibrante, um talento inegável e toda a fama que alguém poderia desejar. Aaron Hernandez, a grande estrela dos New England Patriots, tinha acabado de assinar um contrato multimilionário de cair o queixo e estava destinado a deixar uma marca eterna na história do futebol americano. Mas atenção, porque enquanto o mundo aplaudia de pé nos estádios lotados na sua vida privada, formava-se um verdadeiro furacão de violência, segredos sombrios e laços perigosos com o lado mais obscuro do crime. No ano de 2013, a morte brutal e sem sentido de Odin Lloyd, um jogador semiprofissional, abalou as estruturas de todo o mundo do esporte. A investigação policial levou a uma revelação que ninguém conseguia acreditar, algo impensável. O principal suspeito desse crime horrendo era ninguém menos que Aaron Hernandez. Os detalhes que surgiram eram simplesmente escalofriantes. Um jogador estrela, com o mundo a seu favor, estava implicado em um ato tão cruel e despiadado. Durante o julgamento tenso, o júri ouviu relatos sobre armas ilegais, destruição de provas, paranoia extrema e uma vida dupla que nem mesmo seus companheiros de time imaginavam que existia. Chegamos a abril de 2015, quando o veredicto caiu sobre ele como um raio devastador. Ele foi declarado culpado de assassinato em primeiro grau e condenado à prisão perpétua sem nenhuma possibilidade de liberdade condicional. O fim da linha. Mas a tragédia não terminou por aí. Em 2017, enquanto ele ainda enfrentava outro julgamento, no qual acabou sendo absolvido, Aaron foi encontrado sem vida sozinho em sua cela fria. Ele tinha apenas 27 anos de idade. Sua morte prematura deixou muito mais perguntas do que respostas e lançou uma sombra ainda maior e mais pesada sobre o seu legado. A história de Aaron Hernandez é sem dúvida uma verdadeira tragédia dos tempos modernos. Um talento incrível desperdiçado, uma mente profundamente atormentada e uma carreira brilhante que se apagou na escuridão mais absoluta e irreversível. Fica aqui uma advertência brutal para todos nós: a glória e o dinheiro não bastam se a sua própria alma está em guerra constante consigo mesma. Agora pegue papel e caneta e venha conosco. Vamos ditar a sentença para os próximos nomes chocantes da nossa lista. Amy Locane era considerada o rosto perfeito, a queridinha da televisão americana naquela época. Amy Locane, eternamente lembrada por seu papel marcante em Melrose Place, conquistou milhares de corações com sua beleza angelical e um talento que parecia ter nascido com ela. Ela brilhava intensamente em cada cena que fazia. Era admirada, desejada por muitos e parecia destinada a ter uma carreira absolutamente imparável em Hollywood. Mas em uma noite fatal, tudo mudou para sempre. No dia 27 de junho de 2010, a atriz tomou a pior decisão de sua vida e saiu para dirigir depois de ter bebido muito. Num momento terrível de descuido e pura arrogância, ela impactou brutalmente o seu carro contra outro veículo que não tinha nada a ver com a história. O resultado foi devastador e irreversível. Uma mulher inocente morreu na hora, outra ficou gravemente ferida. E a vida de Amy Locane se partiu em 2 pedaços que nunca mais se uniriam. Ela já não era mais uma estrela de TV, agora era vista como uma criminosa. O julgamento capturou a atenção de todo o país que assistia, incrédulo. Entre muitas lágrimas e flashes de câmeras, o veredicto foi claro e direto: culpada. A justiça não teve piedade diante da gravidade do que aconteceu. Amy foi sentenciada a 3 anos de prisão. E a partir dali,
Seu nome ficou irremediavelmente ligado a essa tragédia horrível e não mais ao glamour da televisão. As luxuosas alfombras vermelhas foram substituídas pelo concreto cinza e frio do cárcere. Hoje, Amy Locane vive uma realidade muito longe de qualquer glamour. A história dela serve como uma advertência escalofriante para todos. O álcool ao volante não destrói apenas vidas alheias, ele também sepulta carreiras promissoras, sonhos e futuros inteiros. Estamos falando de uma atriz que tinha o mundo nas mãos e agora está marcada para sempre pela culpa e pela vergonha. Tudo isso por causa de uma única noite maldita que ela jamais poderá apagar de sua memória. Agora vamos falar de um caso complexo, C-Murder. Ele era uma voz potente e respeitada do sul, parte fundamental do império musical gigantesco fundado por seu irmão, o famoso Master P. Corey Miller, mundialmente conhecido como C-Murder, colocou a gravadora No Limit Records no mapa com suas letras cruas e estilo de rua, mas o nome artístico que escolheu, C-Murder, acabaria se tornando uma profecia aterradora em sua vida. Tudo aconteceu no ano de 2002, dentro de um clube noturno agitado no estado da Louisiana. Uma briga violenta acabou tirando a vida de Steve Thomas, um jovem que tinha apenas 16 anos de idade. Várias testemunhas apontaram Miller diretamente como o responsável por esse ato. A partir desse exato momento, começou um drama legal intenso e interminável que não parou de gerar polêmica e controvérsia até os dias de hoje. Finalmente, em 2009, depois de anos arrastados de apelações e testemunhos que mudavam toda hora, ele foi declarado culpado de assassinato em segundo grau e sentenciado à prisão perpétua. Porém, esse caso nunca deixou de ser extremamente polêmico. Com o tempo, algumas testemunhas voltaram atrás e se retrataram enquanto outras afirmaram que foram pressionadas pela polícia. A família de C-Murder e até figuras públicas influentes como Kim Kardashian entraram na briga e pediram uma revisão completa do caso. Mesmo com todo esse barulho, Corey Miller continua preso atrás das grades. De lá de dentro, ele mantém firmemente sua inocência e continua escrevendo suas músicas. A história dele é uma daquelas complicadas que ficam se debatendo entre o que é justiça, a possibilidade de um erro judicial grave e o peso esmagador do passado. E fica a pergunta, será que ele foi uma vítima do sistema ou o verdugo de um destino cruel escrito com a tinta vermelha da violência? E o próximo nome da nossa lista sombria é Michael Jace. Durante muitos e muitos anos, Michael Jace foi visto pelo público como o verdadeiro rosto da integridade na televisão. O seu papel marcante como oficial na série The Shield transformou-o num sinônimo absoluto de autoridade, de uma calma inabalável e de um profundo sentido de justiça. No entanto, por trás dessa máscara de personagem perfeita, a realidade crua era completamente diferente e muito mais sombria. E aquilo que aconteceu numa fatídica noite de maio de 2014 acabou por destruir a sua vida e estilhaçar a existência da sua família para todo o sempre. Na sua própria casa, em Los Angeles, precisamente entre as paredes que deveriam ser um santuário de paz, amor e proteção, desenrolou-se o impensável, uma tragédia que ninguém poderia prever. No meio de uma tempestade emocional avassaladora, Jace libertou uma fúria incontrolável contra a sua esposa April e fez isso na presença aterrorizada dos seus próprios filhos pequenos. Foi um ato de uma devastação absoluta. Não estamos a falar de um simples acidente ou de uma má decisão momentânea. Foi, na verdade, a ruptura total e violenta de tudo o que se espera de um marido, de um pai e, acima de tudo, de um ser humano. O julgamento foi transmitido pela televisão e acompanhado passo a passo por uma nação inteira, que em choque mal podia acreditar no que estava a ouvir e a ver. Aquela imagem imaculada do bom polícia desmoronou-se por completo, expondo um lado obscuro e sinistro que ninguém jamais suspeitaria existir. O veredicto do tribunal foi claro e contundente culpado.
Michael Jace recebeu uma sentença pesada de 40 anos de prisão, um castigo severo, mas necessário para um ato que é, infelizmente, irreversível. Hoje, aquele homem que outrora representou a lei no horário nobre da televisão vive agora mergulhado nas sombras, sem qualquer guião, sem palco e apenas com o peso esmagador daquilo que cometeu. A sua queda vertiginosa não é apenas uma tragédia. Serve como um aviso sério sobre os horrores inimagináveis que se podem esconder por trás de um sorriso familiar e encantador. Isto porque muitas vezes os verdadeiros vilões não aparecem com máscaras ou disfarces assustadores. Eles vivem, respiram e dormem mesmo ali logo atrás da porta da nossa própria casa. Vamos falar agora de Mel Hall. Durante a década de 80 e o início dos anos 90, Mel Hall foi uma figura de enorme destaque nas grandes ligas, um homem carismático, poderoso no ataque e dono de um sorriso capaz de iluminar estádios inteiros. Ele jogou com a camisola de equipas lendárias como os New York Yankees e os Cleveland Indians, e era visto por uma multidão de fãs como um atleta verdadeiramente inspirador. Contudo, o que veio depois da fama foi um verdadeiro pesadelo cobardemente disfarçado, sob a figura de um treinador dedicado. Logo após se retirar do mundo do beisebol, Hall começou a trabalhar com equipas juvenis, focando-se especialmente no basquetebol feminino. E foi precisamente nesse ambiente que a sua verdadeira e perversa natureza ficou exposta. Anos mais tarde, múltiplas jovens ganharam coragem e quebraram o silêncio doloroso. Elas acusaram-no de se aproveitar da sua posição de poder e confiança para cometer atos que são, sob qualquer ponto de vista, inaceitáveis e monstruosos. Tratava-se de uma conduta repetida, sistemática e cuidadosamente encoberta, sob a aparência inofensiva de um mentor e guia desportivo. Em 2009, a justiça finalmente chegou, ele foi declarado culpado de conduta inapropriada de caráter grave enquanto exercia as suas funções como treinador de jovens atletas vulneráveis. As acusações, solidamente apoiadas por múltiplos testemunhos corajosos, revelaram um padrão perturbador de abuso de confiança num ambiente que deveria ser, acima de tudo, seguro para as crianças. A evidência apresentada foi contundente, e a sentença foi exemplar: 45 anos de prisão efetiva. Mel Hall, aquele que um dia foi uma estrela a brilhar nos campos de beisebol, está agora condenado ao esquecimento, trancado numa cela e repudiado pela sociedade. A sua história representa um golpe brutal para a reputação do desporto e uma advertência arrepiante sobre o perigo real de confiarmos cegamente em figuras de autoridade. Aquele homem que num passado de glória assinava autógrafos para fãs adoradores, agora passa os seus dias a escrever cartas a partir do interior frio de uma cela prisional. O próximo caso é o de Joe Son. Ele fez parte do fenômeno mundial Austin Powers e brilhou com uma promessa de futuro no duro mundo das artes marciais mistas. Joe Son parecia ter o destino marcado pelo sucesso e pela fama, mas por trás daquele personagem excêntrico e do lutador imponente escondia-se uma verdade tão perturbadora quanto devastadora. Décadas depois de ter ocorrido um crime brutal que abalou a opinião pública nos anos 90, um simples teste de ADN revelou o impensável. Confirmou-se que Joe Son esteve diretamente implicado num ataque de grupo extremamente brutal e sádico contra uma mulher indefesa. Quando essa notícia veio, a público explodiu como uma verdadeira bomba mediática. A mesma pessoa que outrora caminhou sobre palcos e tapetes vermelhos foi sentenciada à prisão perpétua pelo seu papel num dos crimes mais cruéis e desumanos daquela época. Mas a sua história macabra não terminou com a condenação. Mesmo dentro das paredes da prisão, o seu comportamento continuou a ser motivo de horror absoluto. Ele foi considerado culpado de agredir violentamente outro recluso, confirmando aquilo que muitos já suspeitavam com medo. A prova de que a sua natureza violenta e predatória não se tinha detido ao cruzar os portões de ferro da penitenciária. Joe Son caiu desde o ponto mais alto do entretenimento até ao poço mais profundo e escuro da maldade humana. Hoje ele permanece encarcerado não apenas em nome da justiça,
mas também como consequência direta das suas próprias ações bárbaras. A sua história é um aviso frio e contundente. Alguns fantasmas do passado não desaparecem simplesmente. Eles apenas se escondem à espreita sob as luzes brilhantes da fama. E, finalmente, Harvey Weinstein. Durante décadas a fio, o seu nome era o sinônimo máximo de sucesso e poder na indústria do cinema. Harvey Weinstein, o cofundador da Miramax e da Weinstein Company, era o homem que tinha o dom de transformar guiões em prêmios Oscar. Atrizes, realizadores, grandes estúdios, todos queriam desesperadamente trabalhar com ele, mas por trás daquela cortina de glamour e dos flashes das câmaras, escondia-se um sistema podre de abuso que durante anos se manteve num silêncio cúmplice. Tudo mudou drasticamente no ano de 2017, quando uma onda de coragem varreu a indústria. E diversas mulheres, algumas delas rostos muito famosos, decidiram que era hora de quebrar o silêncio. As denúncias não paravam de chegar. Eram relatos múltiplos, extremamente detalhados e, sinceramente, profundamente perturbadores de se ouvir. Aquilo que começou apenas como sussurros nos corredores se transformou em um rugido global ensurdecedor, dando origem ao poderoso movimento Me Too. Harvey Weinstein viu sua vida virar de cabeça para baixo, passou de um magnata intocável do cinema a um símbolo absoluto de uma impunidade que desmoronou. No ano de 2020, a justiça foi feita em Nova York. Ele foi declarado culpado por crimes sexuais gravíssimos e recebeu uma sentença pesada de 23 anos de prisão. Apenas 2 anos depois, enfrentando um julgamento adicional em Los Angeles, o martelo bateu novamente e ele foi condenado a mais 16 anos de reclusão. Somando tudo, ele enfrenta agora quase 4 décadas completas, atrás das grades, uma vida inteira apagada pelo sistema prisional. Hoje, aquele homem que um dia dominou Hollywood com mão de ferro, vive em uma cela fria sem qualquer poder ou influência sobre ninguém. A história dele representa um verdadeiro ponto de inflexão na indústria do entretenimento e serve como uma lição inquebrantável para todos. Ficou provado que nenhum poder é grande o suficiente para estar acima da verdade. Harvey Weinstein já não escreve mais histórias de sucesso. Agora ele é o triste protagonista de uma das tramas mais sombrias e reais que Hollywood já presenciou em toda a sua existência. Vamos falar agora sobre um nome que causa arrepios: Skylar Julius DeLeon. Lá nos anos 90, o rosto dele apareceu brevemente em Power Rangers, uma série que marcou gerações, mas ninguém imaginava que por trás daquele traje de ator infantil se escondia um futuro manchado pela ambição desmedida, mentiras e horror puro. Skylar DeLeon nunca se contentou com papéis menores ou uma vida comum. Ele tinha uma sede insaciável. Ele queria muito mais dinheiro, poder absoluto e uma vida de luxos, e para conseguir tudo isso, estava disposto a cruzar todos os limites éticos e morais. Junto com seus comparsas, ele montou uma armadilha cruel para Tom e Jackie Hawks, um casal de aposentados que só queria vender seu iate, o que deveria ser apenas uma transação simples. Porém, tudo se transformou em um pesadelo terrível, sob o pretexto inocente de fazerem um teste de navegação no barco. Eles enganaram o casal e, uma vez em alto mar, longe de qualquer ajuda, os imobilizaram e os forçaram a assinar os documentos de transferência de posse. E então fizeram o impensável, jogaram os dois no oceano, amarrados ainda conscientes e totalmente indefesos, um ato tão desumano que fez o país inteiro tremer de indignação. O julgamento que se seguiu foi implacável, com provas escalofriantes que deixaram o júri e o público em choque. Skylar DeLeon foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. De um sonho de fama e fortuna, ele passou a viver entre as grades, carregando o peso esmagador de um crime tão cruel quanto calculado. A história dele não é apenas sobre uma queda ou um fracasso na carreira. É uma advertência aterrorizante sobre o que acontece quando a ganância desenfreada se mistura com a falta total de empatia pelo próximo.
Skylar não precisou de um roteiro de Hollywood para protagonizar um thriller macabro. Ele mesmo o escreveu com as próprias mãos. E você, o que faria no lugar do júri? Você daria prisão perpétua ou uma pena ainda pior para Skylar? Julius de Leon. Deixe seu comentário agora. Ou escreva aqui embaixo qual a condena que você acha que ele realmente merece. Agora precisamos falar de O.J. Simpson, que era sem dúvida uma lenda viva. O J. Simpson, ex-estrela da NFL, ator carismático e uma figura absolutamente adorada pelo público norte-americano. O talento inegável dele no campo, seu carisma na tela e aquele sorriso imbatível o transformaram em um ícone cultural gigantesco. Mas no ano de 1994, o nome dele deixou de ser sinônimo de admiração e virou o centro do julgamento mais polêmico de toda uma geração. Logo após encontrarem o corpo sem vida de sua ex-esposa, Nicole Brown, e do amigo dela, Ron Goldman, o cenário mudou completamente. Todas as suspeitas e todos os olhares do mundo apontaram diretamente para ele. Aquela perseguição televisada na caminhonete branca ficou gravada para sempre na memória coletiva de quem assistiu. O julgamento transmitido ao vivo dividiu a nação e, embora em 1995 ele tenha sido absolvido no penal 2 anos depois, foi declarado responsável civil pelas mortes e obrigado a pagar uma compensação milionária. Mas a história turbulenta dele não terminou ali longe disso. Em 2007, o J. Simpson foi preso novamente, desta vez por um caso completamente diferente. Roubo armado e sequestro em um hotel de Las Vegas, ligado a itens de coleção esportiva. Desta vez, a justiça foi rígida e ele foi condenado a 33 anos de prisão. Desses 33, ele cumpriu 9 anos em regime fechado antes de conseguir a liberdade em 2017. O J. Simpson permanece até hoje como um dos nomes mais controversos e debatidos da cultura norte-americana. A vida dele é um verdadeiro quebra-cabeça de glória, tragédia, fama extrema e uma queda brutal. Um ídolo cuja história ficou marcada não pelos touchdowns, mas pelas manchetes de crimes e julgamentos. Ele é um símbolo eterno de como o pedestal da celebridade pode se transformar num piscar de olhos em uma armadilha mortal. E finalmente chegamos a Danny Masterson. Durante anos, ele foi a alma da comédia na série That 70's Show. Danny Masterson, com aquele sorriso despojado e carisma natural, conquistou milhões de espectadores. Ele era um rosto querido, um símbolo de uma era televisiva que parecia tão inocente e divertida para todos nós. Mas por trás das cortinas, uma sombra densa se formava uma verdade terrível que anos mais tarde estouraria como uma bomba na cultura pop. Várias mulheres, demonstrando uma coragem imensa, decidiram finalmente quebrar o silêncio que as aprisionava. Elas o acusaram de atos profundamente perturbadores e vis que teriam ocorrido justamente quando ele estava no auge absoluto de sua fama. O relato era nítido e doloroso: abuso sistemático, manipulação psicológica e um silêncio imposto à força. Essas denúncias abalaram as estruturas de Hollywood como um terremoto, e Danny Masterson foi de uma amada estrela da comédia para o rosto principal de um dos julgamentos mais assistidos e comentados de toda a década. No ano de 2023, após um processo judicial extremamente intenso e coberto pela mídia, o veredito chegou de forma contundente e, sem dúvidas, culpado. O juiz proferiu uma sentença devastadora que selou seu destino de 30 anos até a prisão perpétua. A queda foi tão abrupta quanto brutal. Ele passou das risadas gravadas das séries para lágrimas muito reais dos sets de filmagem coloridos para a escuridão fria de uma cela. Hoje o nome Masterson é mencionado apenas com indignação e desprezo. É uma prova dolorosa de que por trás do brilho da fama pode se esconder o sofrimento silencioso das vítimas. A história dele serve como um lembrete devastador para todos nós. Nenhum sucesso, por mais brilhante e lucrativo que seja, está acima da lei. E mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona.
Ian Watkins. Ele foi a voz principal do Lost Prophets, uma banda britânica que dominou as paradas nos anos 2000 com uma mistura explosiva e contagiante de rock alternativo. Ian Watkins era extremamente carismático, magnético no palco e adorado cegamente por milhares de fãs espalhados por todo o mundo. Mas longe das luzes dos holofotes, escondia-se uma verdade tão perturbadora e sombria, que quando finalmente foi revelada, deixou a sociedade inteira sem palavras. Em 2013, o mundo estremeceu de horror ao descobrir a natureza das acusações que pesavam contra ele. Watkins foi preso e posteriormente declarado culpado de múltiplos crimes gravíssimos e inomináveis envolvendo menores de idade. As investigações trouxeram à tona uma rede de comportamento criminoso sistemático e absolutamente atroz, difícil até de imaginar. As provas apresentadas foram tão impactantes que até mesmo os juízes se declararam horrorizados com o que viram. A sentença foi firme: 35 anos de prisão, seguidos por mais 6 anos de liberdade supervisionada. Essa foi, sem dúvida, uma das condenações mais duras já impostas a uma figura pública na história do Reino Unido. Os discos foram retirados das prateleiras, os prêmios foram esquecidos e seu nome foi praticamente apagado da memória do rock. Hoje, Ian Watkins não passa de um exemplo brutal de como o abuso de poder e a perversão podem se esconder até mesmo sob o disfarce glamuroso de uma estrela do rock. A trajetória dele permanece como uma advertência implacável para a indústria. O talento artístico não redime ninguém, e a fama jamais deve servir de escudo para proteger alguém de crimes tão imperdoáveis. Ryan Grantham era um jovem talentoso, cheio de potencial e com uma carreira promissora pela frente. Ele apareceu em produções de grande sucesso mundial como Riverdale e Diário de um Banana. Seu rosto havia se tornado familiar para o público jovem. Sua presença na tela prometia um futuro brilhante, mas, por trás dos holofotes e das câmeras, algo profundamente perturbador estava se gestando em sua mente. Em 2020, o mundo ficou sem fôlego ao receber a notícia chocante: Ryan Grantham havia tirado a vida de sua própria mãe. A confissão foi direta, estremecedora e irreversível. Não houve mistério, não houve negação, apenas um ato devastador, cometido por alguém que até então parecia levar uma vida normal. Durante o julgamento vieram à tona aspectos sombrios e preocupantes sobre o estado de sua saúde mental. Foi revelado que ele havia considerado, inclusive, atentar contra a vida de outras figuras públicas importantes. Finalmente, ele foi declarado culpado de homicídio em 2º grau. A sentença foi clara: prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional apenas após 14 anos. Agora, aquele jovem ator que uma vez representou a inocência e a juventude nas telas, vive isolado na frieza de uma prisão de segurança máxima. Sua história é muito mais do que um crime. É uma tragédia que reflete a fragilidade extrema da mente humana e os silêncios que, se não forem ouvidos a tempo, podem acabar desembocando no impensável e no irreversível. Shannon Richardson fez breves aparições em séries de enorme sucesso televisivo, como The Walking Dead e The Vampire Diaries. Seu rosto não era mundialmente famoso, mas sua história acabaria se tornando tão viral quanto escalofriante. Shannon Richardson, que mantinha uma imagem tranquila e ordinária, tornou-se o centro de uma investigação federal digna de um filme de espionagem, mas infelizmente absolutamente real. Em 2013, os Estados Unidos acordaram com um alerta grave de segurança nacional. Haviam sido enviadas cartas contaminadas com ricina, uma substância biológica extremamente tóxica e letal, endereçadas ao então presidente Barack Obama e a outros altos funcionários. Por trás desse atentado audacioso estava Shannon Richardson, que não apenas enviou os envelopes perigosos, mas também tentou friamente culpar seu próprio marido durante o processo. O caso foi se tornando mais túrbio e bizarro a cada novo detalhe revelado. As autoridades federais aprenderam imediatamente após descobrirem evidências diretas e irrefutáveis dentro de sua própria casa.
No julgamento, Richardson se declarou culpada de ameaça com o uso de armas biológicas, um crime federal de altíssima gravidade que chocou o país. Em 2014, ela recebeu uma sentença pesada e foi condenada a 18 anos de prisão federal. Ela foi de brilhar nos sets de filmagem para viver na escuridão atrás das grades, marcada para sempre por um crime gravíssimo que colocou em risco a segurança de uma nação inteira. A história chocante de Shannon Richardson é, sem dúvida, uma daquelas que provam que o perigo real pode surgir dos lugares mais inesperados possível. Era apenas uma atriz secundária que, de repente, da noite para o dia, se transformou na protagonista infame de uma história absolutamente aterrorizante. Agora vamos falar sobre a brutal história de War Machine. Dentro do octógono, todos o conheciam como War Machine. Sua força bruta, sua agressividade descontrolada e sua determinação feroz faziam qualquer oponente tremer de medo. Jonathan Copenhaver não era qualquer um. Ele era uma figura temida no mundo das artes marciais, mistas, idolatrado por milhares de fãs que vibravam com cada golpe devastador e cada vitória sangrenta. Mas ninguém, nem em seus piores pesadelos, imaginou que aquela mesma violência que o tornou famoso dentro do ringue acabaria destruindo completamente a sua vida fora dele. No ano de 2014, o nome dele parou de estampar os cartazes dos grandes eventos esportivos. E, infelizmente, passou a ocupar as manchetes policiais de todos os noticiários de forma escandalosa. War Machine foi preso após cometer um ataque brutal e covarde contra sua ex-namorada, a atriz Christy Mack, e também contra outro homem que estava com ela naquele momento fatídico. Os detalhes sórdidos do caso fizeram a opinião pública estremecer agressões físicas de extrema gravidade, atos doentios de controle e um terror psicológico inimaginável. Foi uma verdadeira história de horror da vida real. Durante o julgamento, anos de comportamento abusivo vieram à tona e as provas apresentadas eram simplesmente irrefutáveis. O veredicto foi implacável. Ele foi declarado culpado de 29 acusações pesadas, incluindo agressão severa, sequestro e até tentativa de homicídio. Como consequência de seus atos, ele foi sentenciado à prisão perpétua com a remota possibilidade de liberdade condicional apenas num futuro muito distante. Diante de uma pena mínima de 36 anos para cumprir, War Machine foi de ídolo do combate a um símbolo triste e decadente do colapso humano. A história dele serve como uma advertência feroz sobre como a fama, o ego inflado e a violência sem controle podem transformar um homem no seu próprio e pior inimigo. Um lutador que sabia vencer no ringue, mas não soube pelejar contra sua própria escuridão interior e acabou perdendo tudo para sempre. O próximo caso perturbador é o de Mark Rogowski. Lá nos anos 80, o nome dele era uma verdadeira lenda viva, Mark Gator Rogowski. Ele não era apenas um skatista profissional. Ele era um ícone absoluto da contracultura. O rosto de grandes marcas, capa de inúmeras revistas, e a referência máxima do estilo radical. Mas por trás de toda aquela fama dos contratos milionários e da atenção da mídia, escondia-se uma tempestade emocional sombria, que acabaria explodindo de uma forma devastadora. Em 1991, o mundo do skate foi sacudido até as suas estruturas mais profundas. Gator foi preso e mais tarde confessou friamente ter causado a morte de Jessica Bergsten, uma jovem que era amiga da sua ex-namorada. A história era simplesmente escalofriante, cheia de ciúmes doentios, descontrole total e uma mente que parecia ter colapsado sob o peso insuportável de seus próprios demônios. Durante o julgamento, Rogowski admitiu sua culpa. A justiça foi contundente, condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado a 31 anos de prisão. A indústria do skate ficou em estado de choque absoluto. Ninguém conseguia acreditar que aquele garoto das propagandas e das manobras impossíveis tinha terminado desse jeito terrível. Hoje, Mark Gator Rogowski já não surfa mais nas ondas do sucesso e nem desliza sobre as rampas de skate.
Ele vive no silêncio perturbador de uma cela, enfrentando dia após dia as consequências pesadas de um ato irreversível. Sua história é uma advertência brutal para todos nós. Até mesmo os maiores ídolos da liberdade podem acabar presos na escuridão que carregam dentro de si. E finalmente temos a queda do império de Suge Knight, durante os inesquecíveis anos dourados do rap da costa oeste americana. Havia um nome que ressoava com uma força temível e respeitada: Suge Knight. Cofundador da lendária Death Row Records, ele foi o arquiteto mestre por trás de lendas imortais, como Dr. Dre, Snoop Dogg e Tupac Shakur. Ele tinha muito dinheiro, influência e uma aura de invencibilidade, mas também colecionava inimigos, muitos inimigos, e possuía um histórico de violência tão longo quanto sua lista de sucessos musicais. Mas em 2015 a tragédia o atingiu de frente, e digo isso literalmente. Tudo aconteceu durante uma discussão acalorada e tensa no set de filmagem de um comercial lá em Compton. Suge, ao volante de sua caminhonete, atropelou 2 homens e infelizmente um deles perdeu a vida. O vídeo do incidente, duro e estremecedor de assistir, tornou-se a evidência-chave contra ele. Sua defesa tentou alegar que ele agiu por medo, mas a promotoria chamou o ocorrido pelo que realmente era um ato fatal e criminoso. Diante da possibilidade real de um julgamento que levaria à prisão perpétua, Suge aceitou um acordo de 28 anos de prisão, um trato que o tirou do jogo, mas jamais da nossa memória coletiva. Hoje, o homem que um dia controlou os cordões do rap mais feroz do mundo está trancafiado, longe dos estúdios, sem seu microfone e sem seu trono. A história de Suge Knight não representa apenas a queda vertiginosa de um magnate da música. Ela é a prova viva de como o poder sem freios, a violência usada como rotina e uma vida vivida sempre no limite podem destruir até mesmo os maiores gigantes. Ele foi fundador de um império musical intocável para um simples prisioneiro. Agora ele está numa cela fria, sem as batidas, sem os coros da multidão e aparentemente sem nenhuma redenção. R. Kelly. Durante décadas a fio, R. Kelly não foi apenas um cantor, foi uma verdadeira superestrela intocável. Com uma voz única que marcou gerações, hinos inesquecíveis e uma carreira recheada de sucessos, ele era considerado sem margem para dúvidas o rei indiscutível do R&B. Foi vencedor de múltiplos prêmios de prestígio, colaborador das maiores lendas da música e dono de uma fortuna tão vasta que parecia incalculável aos olhos comuns. Para o mundo, ele parecia absolutamente intocável, um deus no palco. Mas, enquanto conquistava multidões sob os holofotes nas sombras, ocultava um império muito mais sinistro e perverso. Por trás de toda a fama e glória, tecia-se uma rede complexa de abuso, manipulação psicológica e controlo absoluto que se estendeu impunemente durante longos anos. Foi preciso a coragem de sobreviventes que deram testemunhos chocantes e uma série de investigações profundas para finalmente trazer à luz o que muitos temiam em sussurros, mas que quase ninguém tinha poder para provar. A verdade era brutal. R. Kelly não era apenas um artista problemático, ele liderava uma estrutura organizada e meticulosa de exploração humana. Em 2021, a justiça finalmente chegou. Ele foi declarado culpado num tribunal federal por tráfico humano, abuso sistemático e crime organizado, crimes que deixaram o mundo estupefacto. E não parou por aí. Em 2022, recebeu uma segunda condenação por posse e produção de material ilícito. No total, o peso da lei caiu sobre ele com 30 anos de prisão efetiva. A queda foi total e absoluta. R. Kelly não perdeu apenas a sua carreira brilhante, a sua fortuna e a sua liberdade. Perdeu também o respeito do mundo inteiro, transformando-se de um ídolo musical adorado num símbolo repugnante de corrupção moral. Hoje, a voz dele já não ecoa nas rádios. Foi banida, silenciada pela gravidade dos seus atos.
O seu legado ficou manchado para todo o sempre, sem hipótese de redenção. A sua história serve agora como uma advertência demolidora sobre o horror que acontece quando o poder é usado para destruir vidas inocentes em vez de as proteger. O espetáculo acabou de vez e o pano caiu com um estrondo ensurdecedor, revelando o monstro por trás do artista. Mas muitos dizem que 30 anos não são suficientes para tanta dor causada. Diz-me tu com toda a sinceridade, quantos anos achas que R. Kelly realmente merece passar atrás das grades? Escreve o número exato nos comentários, quero saber a tua opinião. Elizabeth Holmes. Com apenas 19 anos, uma idade em que muitos ainda se estão a descobrir, ela fundou a Theranos e prometeu com toda a convicção mudar o mundo para sempre. Com uma voz forçadamente grave, um olhar que parecia hipnotizar quem a ouvia e aquele icônico pescoço alto preto, ao estilo de Steve Jobs, ela apresentou-se ao mundo como a nova grande visionária da saúde. A sua promessa era audaciosa e parecia magia testes de sangue revolucionários que requeriam apenas uma única e minúscula gota. Médicos experientes, militares de alta patente e investidores astutos, todos caíram rendidos aos pés do seu discurso encantador e persuasivo. Mas a realidade era cruel. O que ela construiu não foi uma empresa inovadora. Foi uma ilusão gigantesca, uma mentira bem contada. Durante anos, a Phil Holmes viveu como uma verdadeira estrela, estampando capas de revistas prestigiadas, aliada aos homens mais poderosos do planeta e cercada por milhões e milhões de dólares. O problema era catastrófico. A tecnologia que ela prometia simplesmente não funcionava. Tudo aquilo não passava de uma fachada oca. Os testes eram totalmente inexatos. Os resultados eram perigosamente falsos, e por trás daquele sorriso seguro e confiante, escondia-se uma montanha de mentiras calculadas. Em 2022, depois de uma série de revelações que abalaram o Vale do Silício, ela foi finalmente declarada culpada de fraude e conspiração. O julgamento revelou algo aterrador. Ela não só enganou investidores ricos, como colocou em risco vidas humanas reais com diagnósticos falsos. O seu castelo de cartas desmoronou-se por completo. A sentença foi dada. Elizabeth Holmes foi condenada a 11 anos e 3 meses de prisão federal. De A Próxima Steve Jobs, há apenas mais uma reclusa no sistema. A história dela é um espelho quebrado do sonho americano estilhaçado pela ganância. É uma advertência brutal sobre o preço altíssimo da ambição sem ética. Hoje, a sua bata branca imaculada foi substituída por um uniforme carcerário e os seus laboratórios futuristas por uma cela fria com paredes cinzentas. No final, a Theranos não curou nenhuma doença, nem salvou ninguém. Mas deixou uma cicatriz profunda e imborrável na história do mundo tecnológico e na confiança pública. Dave Maggott. Dentro do campo, ele era uma máquina imparável. Dave Maggott, jogador estrela da NFL e vencedor do Super Bowl com os New York Giants, parecia ter o mundo nas mãos. Ele ficou famoso pela sua velocidade explosiva e pela capacidade quase sobrenatural de mudar o rumo de um jogo em segundos. O seu talento levou-o a ser selecionado para o Pro Bowl. Assinou contratos milionários e era idolatrado como um ídolo do desporto. Mas assim que saía do estádio, a sua vida transformava-se num torvelinho caótico, que ia direto para o desastre. Durante anos sob a superfície do sucesso, Maggott acumulou denúncias e acusações graves por comportamento violento, especialmente dirigidas contra mulheres. O que começou por parecerem incidentes isolados, transformou-se em 2010 num padrão perturbador e criminoso impossível de ignorar. Esse historial sombrio chegou ao seu ponto final quando ele foi preso e levado a julgamento por uma série de crimes graves, incluindo agressões sexuais e violência física brutal. E se achavas que acabar na prisão era o pior que podia acontecer, espera até descobrires quem são aqueles que poderão não sobreviver para contar a história completa. Bruce Willis, demência frontotemporal. Hollywood aclamou-o como o anti-herói perfeito.
Ele era o homem duro, imparável, sarcástico, aquele que parecia imortal no grande ecrã. Bruce Willis não protagonizou apenas uma saga icônica. Ele encarnou toda uma era do cinema de ação. Mas, infelizmente, um dia, a ficção quebrou-se diante da realidade. A câmera desligou-se e o que restou foi um silêncio aterrador e doloroso, porque o Bruce começou a esquecer-se das suas falas. Depois, esqueceu as cenas e finalmente começou a esquecer-se de si mesmo. O primeiro sinal de alarme foi a afasia, uma súbita e cruel incapacidade de falar com coerência. Para alguém que dominou guiões explosivos e eternizou frases célebres, perder as palavras foi o golpe final. Era como se ele estivesse perdendo o seu superpoder. Mas a verdade por trás disso era ainda mais sombria e dolorosa. No ano de 2022, os médicos descobriram que não se tratava apenas de um simples distúrbio da fala, mas sim de demência frontotemporal. Uma doença cerebral progressiva e cruel que destrói a personalidade, apaga as emoções, rouba a linguagem e anula a consciência. Desde aquele momento fatídico, Bruce começou pouco a pouco a desvanecer diante dos nossos olhos. Dia após dia, o mundo dele vai se tornando menor, suas memórias ficam cada vez mais borradas, e o brilho em seu rosto se apaga lentamente. Nas palavras emocionadas de sua esposa, Emma Heming, ele já não tem consciência de que está doente, nem sequer se lembra de quem foi. Ele não reconhece mais a sua própria lenda. O homem que nas telas salvou reféns, enfrentou terroristas perigosos e desafiou explosões gigantescas, hoje infelizmente não consegue mais manter uma simples conversa. O dano cerebral tem sido implacável e devastador. E, no entanto, existe algo que essa doença terrível não conseguiu destruir: o amor imenso que o rodeia. Emma Demi Moore, suas filhas, todas elas o abraçam com força, no meio dessa escuridão que só cresce. Elas se revezam para estar sempre ao lado dele, para que ele jamais se sinta sozinho, para que mesmo que a memória o traia, o coração dele sinta e recorde que ele ainda é profundamente amado. Não existe cura, não há nenhum tratamento milagroso que possa salvá-lo. Resta apenas o tempo que se transformou em um inimigo silencioso e cruel. Sua carreira chegou ao fim, seus dias de glória ficaram no passado, mas a sua história, longe de terminar com os créditos finais, se transforma agora em uma elegia viva e emocionante. Bruce Willis, o nosso eterno herói do cinema, está agora travando a sua última e mais difícil batalha. Uma batalha que não se vence com armas, nem com frases de efeito épicas, mas sim com a coragem de se deixar cuidar, mesmo quando você já não se lembra mais porque foi tão grandioso no passado. Michael J. Fox e a dura realidade do Parkinson. Aos olhos do mundo inteiro, ele era simplesmente o Marty McFly, jovem, cheio de carisma e aparentemente invencível. Mas, enquanto milhões de pessoas sonhavam em viajar no DeLorean rumo ao futuro, ele já estava preso em uma contagem regressiva silenciosa, rumo a um colapso inevitável. Ele tinha apenas 29 anos, com a carreira no auge, e seu nome gravado em ouro, e, no entanto, sentiu uma leve e estranha vibração em sua mão. Aquele foi o presságio sombrio de algo que nem os roteiristas mais pessimistas de Hollywood teriam ousado imaginar: o diagnóstico de Parkinson. Essa notícia caiu como um verdadeiro meteoro, destruindo a estabilidade de sua vida. O homem que conquistou o tempo nas telas se viu subitamente arrastado por um presente cruel, repleto de incertezas, medo e muita raiva. Durante anos, ele escondeu tudo com medo de perder papéis, contratos e a sua própria identidade. Afinal, quem iria querer contratar um herói que não consegue parar de tremer? Como continuar sendo um ícone mundial quando o seu próprio corpo te trai a cada movimento que você faz? Mas então aconteceu algo totalmente inesperado. Em vez de se esconder para sempre, Michael decidiu transformar a sua tragédia pessoal em uma trincheira de luta. No ano de 1998, ele quebrou o silêncio e apenas 2 anos depois, fundou a Fundação Michael J. Fox,
que hoje é a maior organização do mundo, dedicada exclusivamente à pesquisa do Parkinson, tendo arrecadado mais de 2 bilhões de dólares. Ele se tornou uma voz imparável. O New York Times o chamou de a figura mais influente do planeta na luta incansável contra o Parkinson. Mas o preço pago foi alto. Em 2020, as complicações de saúde o obrigaram a dizer adeus definitivamente à atuação. O cinema perdeu uma de suas maiores estrelas, mas o mundo ganhou um verdadeiro guerreiro. Mesmo quando cada dia é uma batalha contra o seu próprio sistema nervoso, Michael J. Fox continua sorrindo, continua lutando, porque ele entendeu algo que muitos jamais compreenderão. A verdadeira grandeza não está em evitar o tremor, mas sim em enfrentá-lo com a cabeça erguida e com dignidade. Antes de continuarmos, pare um pouco e respire fundo. Sirva uma xícara de café ou um chá, porque o que você está prestes a ver não vai te deixar indiferente. Vamos falar de Celine Dion e a síndrome da pessoa rígida. Durante décadas, a voz dela rompeu fronteiras. Com um único acorde, ela era capaz de fazer estádios inteiros tremerem de emoção. Ela era a alma de Las Vegas, a rainha indiscutível das baladas românticas. Mas em dezembro de 2022, o mundo prendeu a respiração. Celine Dion anunciou que se retirava indefinidamente dos palcos. E não foi por capricho nem por cansaço, mas por algo muito mais cruel e inexplicável, a síndrome da pessoa rígida. O nome soa estranho, eu sei, mas é uma condição real e absolutamente devastadora. Esse raro transtorno neurológico transforma o corpo humano em uma verdadeira jaula viva. A doença provoca espasmos musculares violentos, uma rigidez extrema e a perda progressiva do controle motor. Para Celine, isso significou o fim da sua melodia. Cada tentativa de cantar se tornou uma batalha dolorosa. Caminhar, levantar-se e até mesmo manter-se em pé se tornaram desafios titânicos para ela. Ela revelou tudo isso entre lágrimas através de um vídeo no Instagram que paralisou seus fãs. Seu corpo, antes escultural e forte, começou a falhar de forma sistemática. Seus músculos se endureciam a tal ponto que a impediam de se mover com a mínima normalidade. Os médicos temem que ela esteja desenvolvendo uma versão mais agressiva da síndrome, a chamada variante Plus, que ataca o tronco encefálico e pode afetar gravemente a visão, o equilíbrio e a fala. Ainda assim, em meio a todo esse deterioro físico, o espírito dela permanece intacto e resiliente. Sua equipe de terapeutas luta contra o relógio, testando tratamentos que, na maioria dos casos, apenas conseguem desacelerar um pouco o avanço da doença. Mas ela não se rende e fez uma promessa que ecoa em nossos corações. Se o corpo dela der uma trégua, se a dor permitir um intervalo, ela voltará aos palcos para uma última e grandiosa residência em Las Vegas. Será o seu ato final. Uma despedida que promete ser histórica e inesquecível, porque o que muita gente não entende é a gravidade da situação. Celine Dion não está apenas perdendo a voz de anjo. Ela está perdendo o controle do próprio corpo, a liberdade de se mover, a própria essência de existir. E mesmo assim, contra todas as probabilidades, ela se levanta todo santo dia com uma esperança teimosa de que a música ainda não terminou de escrever sua última nota, de que ainda há uma canção a ser cantada. Christina Applegate e a esclerose múltipla. Durante anos, o rosto dela foi sinônimo absoluto de comédia, de uma juventude vibrante e daquela rebeldia que a gente adorava. Quem não se lembra da icônica Kelly Bundy na série Um Amor de Família? Aquela personagem marcou uma geração inteira. A filha explosiva da América era risonha, provocadora, indomável na tela. Mas, por trás das câmeras, longe dos holofotes, uma sombra silenciosa e cruel já começava a pairar sobre o corpo dela. Em 2021, o mundo parou quando Christina Applegate anunciou que sofria de esclerose múltipla. A partir desse exato momento, a vida dela se transformou em uma guerra constante e brutal
contra si mesma. Tudo começou com sinais difusos, coisas que a gente costuma ignorar. Um tropeço aqui, uma torpeza ao caminhar ali, um cansaço que não passava com sono, dores que persistiam sem motivo aparente. O que parecia ser apenas estresse acumulado ou esgotamento era, na verdade, uma doença neurodegenerativa, autoimune e impiedosa que ataca a mielina. Para quem não sabe, a mielina é essa barreira protetora fundamental que permite ao cérebro se comunicar com o resto do corpo. É como se o fio estivesse desencapado. Sem ela, cada movimento se torna uma aposta incerta. Cada passo vira um risco de queda. E Christina teve que enfrentar esse diagnóstico terrível em pleno set de filmagem da série Disque Amiga para Matar. Enquanto a audiência gargalhava com seus diálogos ácidos e afiados, mal sabiam que ela chorava em silêncio nos bastidores escondendo a agonia. Ela precisava de ajuda física apenas para se manter em pé entre as tomadas. A dor nas pernas não era apenas um incômodo, era algo insuportável, lancinante. Dormir deixou de ser descanso e virou um pesadelo. Em certas ocasiões, os olhos dela doíam tanto, mas tanto, que ela tinha medo real de que eles saltassem para fora das órbitas. Imaginem o terror disso. Aquele corpo que um dia foi seu instrumento de trabalho, talento e beleza, começou a tremer, a colapsar, a falhar miseravelmente. Mas, infelizmente, isso não foi tudo. A doença provocou 30 lesões no cérebro dela, causando sacudidas repentinas e violentas, como se fossem mini-convulsões incontroláveis. A qualquer momento, sem aviso, o corpo dela podia simplesmente se desconectar da vontade dela. E o pior de tudo é a incerteza. Não existe forma de saber qual função básica ela vai perder amanhã. Pode ser a visão, pode ser a fala, pode ser a capacidade de andar. Tudo, absolutamente tudo, está em jogo a cada amanhecer. E, no entanto, Christina não se quebrou. Como sobrevivente de um câncer de mama, ela já conhece bem a cara do medo, mas também sabe exatamente como brigar pela vida. Com uma mistura poderosa de raiva, dignidade e aquele humor ácido característico, ela se transformou em uma voz potente para todos aqueles que sofrem com doenças invisíveis. Quando ela apareceu na entrega de prêmios, apoiada em uma bengala, com aquela expressão desafiadora, foi como se dissesse ao mundo: sim, eu estou quebrada, mas ainda estou aqui e não vou a lugar nenhum. A dura realidade é que Christina Applegate não atua mais como antes. Aquela fase encerrou. A carreira dela pode estar em uma pausa indefinida, talvez para sempre. Mas a presença dela, a coragem bruta, a forma de encarar de frente uma doença traiçoeira, a transformaram em algo muito maior do que apenas uma atriz. Ela se tornou um verdadeiro e inabalável símbolo de resistência humana. Agora vamos falar de Charlie Sheen e o diagnóstico de HIV. No auge da carreira, Charlie Sheen era o rei intocável da televisão. Vocês têm noção? Ele ganhava a quantia absurda de $1.800.000 por cada episódio de 2 Homens e Meio. E a vida dele era uma combinação explosiva e perigosa de fama, excessos sem limites e manchetes escandalosas. Eram drogas, festas intermináveis e brigas públicas constantes. Ele parecia indestrutível e mortal até. Até que em 2015 ele soltou uma bomba que fez o mundo do entretenimento tremer nas bases. Ele revelou ser soropositivo, portador do vírus HIV, e carregava esse segredo pesadíssimo em silêncio há 4 anos. A notícia foi um verdadeiro terremoto midiático, não apenas pela confissão em si, mas pela maneira crua como ele decidiu expor tudo. Charlie não pediu desculpas, não chorou, não buscou a compaixão de ninguém. Ele sentou na frente das câmeras e mandou a verdade nua e crua, com aquela mistura bizarra de arrogância e vulnerabilidade que sempre o definiu. Mas o que o público nem imaginava era o inferno pessoal que ele vinha vivendo nos bastidores, chantagens milionárias, ameaças veladas, a paranoia constante de que alguém venderia seu segredo aos tabloides.
Como era de se esperar, os meios de comunicação o crucificaram sem piedade. Alguns o chamaram de irresponsável, outros de egoísta inconsequente. Mas então aconteceu o impensável, o que os especialistas chamaram de o efeito Charlie Sheen. As buscas no Google sobre o HIV dispararam incríveis 2000%. A procura por testes médicos aumentou drasticamente em todo o planeta. Para vocês terem uma ideia, as vendas de kits de detecção caseiros cresceram 95% quase da noite para o dia. Pesquisadores e epidemiologistas confirmaram o que parecia impossível. Charlie Sheen, o ator mais problemático e caótico da sua geração, tinha feito mais pela prevenção do HIV do que muitas campanhas oficiais do governo. No meio de todo aquele caos, ele se transformou em um símbolo desconfortável, é verdade, mas extremamente poderoso para a saúde pública. A queda dele foi brutal, sim, ninguém nega. Mas o testemunho dele muito provavelmente salvou milhares de vidas reais. Hoje, Charlie vive sob um rigoroso tratamento antirretroviral, mantendo sua carga viral totalmente controlada e indetectável. Ele já não é aquela estrela que dominava a tela e as bilheterias, mas é um homem distinto marcado profundamente pelo escândalo, mas também por uma estranha forma de redenção. Como ele mesmo disse certa vez, meu sangue já não é notícia, mas a minha história, essa sim é. E agora, Selma Blair e a esclerose múltipla. À primeira vista, muita gente achava que Selma Blair sempre foi uma atriz de segunda linha, uma coadjuvante, mas ela tinha alma de protagonista. Ela brilhou em filmes como Legalmente Loira e Hellboy, com aquele rosto doce e uma intensidade silenciosa que poucas atrizes conseguiam igualar. Mas o que o mundo não viu, o que ninguém percebeu, foi que por trás das câmeras, o corpo dela estava literalmente se partindo em pedaços. No ano de 2018, a Blair revelou ao mundo que sofria de esclerose múltipla. E a partir desse momento, a vida dela deixou de ser um roteiro de comédia para se transformar num verdadeiro drama de sobrevivência em tempo real. A doença já tinha se manifestado muito antes do diagnóstico oficial, com quedas sem motivo aparente, visão embaçada e uma fadiga paralisante. Mas, como infelizmente acontece com tantas mulheres, os sintomas dela foram completamente ignorados durante anos, até que chegou um dia em que ela já não conseguia caminhar sem uma bengala, não conseguia falar sem um esforço enorme e não podia mais fingir que estava tudo bem. Foi aí que ela contou toda a verdade. O meu corpo estava se apagando bem na minha frente e ninguém percebia nada. A esclerose múltipla destrói a comunicação vital entre o cérebro e o resto do corpo. Ela provoca rigidez, espasmos musculares, perda de visão, tremores e um medo constante do desconhecido. Para a Selma, isso significou perder o controle sobre a própria língua, o equilíbrio e a energia. Muitas vezes, ela ficava paralisada por horas sem conseguir se levantar do chão. Cada manhã era uma verdadeira roleta russa. Será que hoje vou conseguir falar, caminhar ou respirar sem ajuda? Mas em vez de se esconder, a Blair fez o impensável, apareceu no tapete vermelho do Oscar, apoiada numa bengala tremendo, mas sorrindo. Ela quebrou todos os padrões e se tornou um símbolo de força. Em 2021, ela deu um passo ainda mais audacioso e se submeteu a um transplante de células-tronco, um tratamento experimental que poderia frear a doença ou eliminá-la de vez. Ela sobreviveu, e com isso nasceu uma outra mulher. Agora, a Selma usa a sua voz, mesmo que às vezes ela trema para lutar, por aqueles que não têm palco para falar. Ela é ativista, é mãe, é paciente crônica e é uma guerreira. Ela sabe que o seu corpo pode colapsar a qualquer momento, mas também sabe de algo mais, que enquanto puder segurar uma bengala, ela vai continuar caminhando, mesmo que seja sobre as ruínas da sua antiga vida. Se este vídeo tocou a sua alma, deixe o número 1 nos comentários. Se não foi o caso, deixe um 0, pois a sua sinceridade é importante para nós. Michael Douglas, câncer de garganta. Em 2010, o mundo do cinema estremeceu.
Michael Douglas, ícone de Hollywood, sedutor eterno, vencedor do Oscar e herdeiro de uma dinastia lendária, revelou que sofria de um carcinoma de células escamosas na garganta. Um câncer tão agressivo, tão voraz, que os médicos duvidavam se ele sobreviveria mais um ano. Para o público foi chocante, mas para ele foi um acerto de contas com o próprio passado. O Douglas tinha vivido no limite, fumante inveterado, bebedor social, devorador da fama, e durante décadas ele foi o rosto do sucesso e do excesso. Mas de um dia para o outro, tudo mudou. Ele perdeu peso num ritmo alarmante e a sua voz tornou-se áspera. Falar doía comer, era um suplício, e nos piores dias ele nem sequer conseguia engolir a saliva sem sentir que estava se afogando no próprio corpo. O tratamento foi brutal, com combinações letais de quimioterapia e radiação que o deixaram à beira de um colapso físico. Durante meses ele desapareceu da vida pública enquanto o seu sistema imunológico desmoronava e as suas glândulas salivares eram destruídas. Muitas vezes ele não conseguia nem falar com clareza. E para um ator cuja arma principal era a voz, isso era uma verdadeira tortura, mas o Michael não se escondeu. Ele decidiu tornar público cada passo da sua luta. E até se culpou a si mesmo, pensando talvez, o meu estilo de vida tenha contribuído para isso. Foi cru, foi corajoso e foi real. Depois de 3 anos de inferno, os médicos deram-lhe uma notícia que parecia um milagre e ele estava livre do câncer. Uma segunda chance, mas com um aviso sério. Esse tipo de câncer tem memória e pode voltar a qualquer momento. Desde então, o Douglas vive com cautela. Evita o álcool, o tabaco e os excessos, mas não para de viver. Ele voltou ao cinema, embora em papéis mais comedidos. O rosto dele ainda brilha, mas agora com rugas que contam outra história, uma onde o galã irresistível teve que aprender a falar, a comer e a viver de novo. E assim, o Michael Douglas não venceu apenas o câncer. Ele venceu o homem que costumava ser e reinventou-se como alguém mais forte e mais humano. Cher, síndrome da fadiga crônica. A Cher era uma força da natureza, uma deusa do pop que se reinventou repetidas vezes, desafiando a idade, as modas e as críticas. Ninguém brilhava como ela, mas no início dos anos 90, a luz dela quase se apagou para sempre. De repente, ela começou a sentir-se esgotada. E não digo cansada, digo devastada. Sem razão aparente, o corpo dela entrava em colapso. Primeiro os médicos acharam que era estresse, depois gripe, mas a verdade era outra. Ela tinha contraído o vírus Epstein-Barr, e com ele a temida síndrome da fadiga crônica. O sistema imunológico dela despencou, a febre não cedia e caminhar tornou-se uma tortura. Ela estava tão debilitada que não conseguia ficar em pé por mais de alguns minutos. A mulher que eletrizava estádios com a sua voz e presença, agora passava os dias prostrada numa cama, implorando por uma energia que nunca chegava. Durante 2 anos, ela desapareceu do mundo do espetáculo, sem dar nenhuma explicação pública. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Algumas pessoas especularam que se tratava de uma depressão profunda, enquanto outras juravam que era uma overdose. Mas a verdade por trás de tudo isso era ainda mais devastadora e cruel. Cher simplesmente não conseguia mais cantar, não podia atuar e nem sequer viver sua própria vida. Um diagnóstico médico errado de bronquite a levou à beira da morte, causada por uma pneumonia grave que foi maltratada. Nas palavras da própria estrela, ela disse com todas as letras: "Eu sentia como se estivesse me desintegrando completamente, pedaço por pedaço, de dentro para fora." Ela viajou até a Alemanha para tentar desesperadamente um tratamento experimental. Não foi a cura definitiva, mas deu a ela uma trégua necessária. E com essa pequena faísca de alívio, ela conseguiu ressurgir das cinzas como uma fênix. Depois disso, ela gravou mais 7 álbuns incríveis e voltou a brilhar nos palcos do mundo todo. E ainda hoje, chegando quase aos seus 80 anos de idade, ela continua atuando, mesmo que a síndrome tente roubar cada gota de sua energia vital. Ela faz isso porque pode e, acima de tudo, faz porque quer. Porém, o detalhe mais impactante de toda a sua história não é apenas a recuperação,
mas sim o fato de que ela continua lutando bravamente todos os dias, sem deixar que ninguém perceba seu sofrimento. A síndrome da fadiga crônica é traiçoeira. Ela não deixa cicatrizes visíveis na pele, nem gera manchetes médicas urgentes, mas tem o poder assustador de consumir absolutamente tudo o que a pessoa é. E, no entanto, Cher não se deixa abater, porque ela é muito mais do que apenas uma cantora de sucesso. Ela é muito mais do que uma simples lenda viva. Ela é a prova viva e pulsante de que o verdadeiro talento pode sobreviver e prosperar, mesmo quando o corpo físico implora para se render. Jack Nicholson, demência. Houve um tempo dourado em que Jack Nicholson não era apenas um ator, ele era a própria personificação de Hollywood. Com apenas uma sobrancelha levantada, ele tinha o poder único de provocar gargalhadas, medo intenso ou o mais absoluto caos. Desde clássicos como O Iluminado até Um Estranho no Ninho, sua presença em cena era magnética, seu talento era feroz e sua lenda inquestionável. Mas, no ano de 2010, algo fundamental mudou para sempre. Sem qualquer aviso prévio, ele simplesmente desapareceu das telas. Não houve despedida formal, nem homenagem grandiosa, apenas um silêncio ensurdecedor. E por trás desse silêncio, escondia-se uma verdade que muitos temem até nomear a demência. Fontes muito próximas afirmam com convicção que já no final dos anos 2000, Nicholson começou a enfrentar problemas sérios e preocupantes com sua memória. No começo, ele esquecia apenas algumas falas, depois passou a ficar desorientado dentro dos sets de filmagem, até que chegou o dia em que simplesmente parou de aceitar novos roteiros. Para alguém tão obsessivo com a perfeição como ele, a simples ideia de atuar sem estar 100% capaz era inaceitável, então ele decidiu partir sem dizer uma única palavra. Nunca se confirmou oficialmente um diagnóstico médico. Ele mesmo jamais admitiu isso, publicamente para a imprensa ou para os fãs. Mas todas as peças se encaixam perfeitamente, o isolamento repentino, a ausência total de aparições públicas e a impossibilidade triste de memorizar um roteiro. E nos raríssimos momentos em que ele foi visto em público, como em algum jogo dos Lakers ou numa imagem borrada tirada de uma varanda, o que realmente chamou a atenção foi o seu olhar perdido e vago. Seu corpo estava fisicamente ali, mas sua mente talvez já não estivesse tanto. Desde então, ele vive recluso, trancado em sua enorme mansão em Los Angeles. Ele não concede mais entrevistas, não comparece a premiações importantes e não atende a chamadas telefônicas. Algumas pessoas asseguram que ele apagou completamente qualquer conexão com a indústria cinematográfica que um dia o adorou incondicionalmente. Outros preferem acreditar que ele simplesmente escolheu envelhecer longe dos flashes das câmeras. Mas entre seus amigos mais íntimos, a suspeita é outra, a de que o homem mais vibrante do cinema americano está preso em um labirinto mental sem saída. E aí reside a parte mais dolorosa de tudo isso, porque Jack Nicholson nunca foi um ator qualquer. Ele foi um verdadeiro titã, um transgressor de regras, uma força imparável da natureza. Sua ausência não é apenas física, ela é profundamente emocional. O cinema mundial perdeu muito mais do que apenas uma estrela. Perdeu uma voz única, uma loucura controlada e aquele perigo constante que tornava tudo muito mais interessante de assistir. Hoje, Jack Nicholson talvez não se lembre mais de que foi o grande Jack Nicholson, e essa talvez seja a maior tragédia já escrita na vida real sem nenhum roteiro. Tim Curry, o devastador derrame cerebral. Durante décadas a fio, Tim Curry foi um verdadeiro mestre dos disfarces, capaz de transitar do horror absoluto para o humor mais absurdo num piscar de olhos. Sua presença cênica era uma mistura única e envolvente de magnetismo e mistério.
Ele foi o aterrorizante Pennywise original que assombrou nossos sonhos. Foi o excêntrico Dr. Frankenfurter no clássico The Rocky Horror Picture Show. E foi também o recepcionista debochado no filme Esqueceram de Mim 2. Mas um dia, sem qualquer anúncio ou despedida, ele desapareceu e por trás desse sumiço repentino escondia-se um colapso total de sua saúde. No ano de 2012, Curry sofreu um derrame cerebral massivo que mudou o curso de sua vida para todo o sempre. O lado direito de todo o seu corpo ficou parcialmente paralisado. Mas, acreditem, o aspecto mais devastador dessa tragédia não foi apenas isso. Foi a sua voz aquela ferramenta icônica que o tinha tornado inesquecível no teatro, no cinema e na dublagem que, de repente, se tornou quase inaudível. A disartria, um transtorno neuromuscular grave da fala, o deixou preso dentro de um corpo que já não conseguia mais se expressar como antes. O ator que antes lotava teatros inteiros apenas com sua mera presença, agora lutava com dificuldade para conseguir pronunciar uma única frase completa. Suas aparições públicas tornaram-se cada vez mais esporádicas, sempre numa cadeira de rodas, cercado por assistentes e com um tom de voz tão fraco que era apenas reconhecível. Frequentemente os fãs que conseguiam falar com ele acabavam chorando, não por sentirem pena, mas pela dor de ver o abismo imenso entre a lenda que ele foi e o que restou agora. Mas, mesmo preso nesse novo corpo limitado, Curry se recusou terminantemente a desaparecer de vez. Ele ainda comparece a convenções, assina autógrafos com esforço e se deixa ser visto nos bastidores mostrando sua força. Ele reapareceu não mais como o ator de antes, mas como um símbolo poderoso, como a prova viva de que o colapso físico não destrói necessariamente a dignidade de um homem. O mais trágico de tudo, no entanto, é saber que a sua mente brilhante continua perfeitamente intacta. Ele entende cada palavra dita, cada gesto, feito cada emoção sentida. Ele é um gênio prisioneiro de um corpo que o traiu sem nenhum aviso. E é exatamente aí que reside a ironia final e cruel. O homem que soprou vida, fúria e genialidade nos personagens mais intensos e inesquecíveis da história do cinema, hoje se encontra prisioneiro de um silêncio devastador, podendo comunicar-se apenas através da profundidade e da tristeza de seus olhos. É uma verdade dura de aceitar, mas Tim Curry não voltará mais aos palcos que tanto amou. O seu tempo sob o brilho quente dos holofotes, infelizmente, chegou ao fim, mas a história lendária que ele construiu continua viva e pulsante. Porque, no final das contas, percebemos que a voz mais poderosa não é necessariamente aquela que grita e se faz ouvir, mas sim aquela que, com dignidade, resiste bravamente ao peso esmagador do silêncio. Se você nos acompanhou até este ponto da história, minha gratidão é imensa. Por favor, deixem o número 2, escrito por extenso nos comentários, para que eu saiba que vocês continuam firmes ao nosso lado nesta jornada tão íntima e emocional. Eric Clapton, o diagnóstico terrível de neuropatia periférica. Eric Clapton nunca foi apenas um músico para nós. Ele foi uma verdadeira religião, um deus da guitarra. Mas há mais de uma década, esse mesmo corpo que o transformou em uma lenda viva começou a traí-lo de forma cruel e irreversível. Tudo começou em silêncio absoluto, longe dos aplausos e sem nenhum espetáculo, apenas com a solidão de quem sofre nos bastidores. Primeiro, veio uma dor lombar persistente que não ia embora, seguida por descargas elétricas agoniantes nas pernas, até chegar ao diagnóstico que congelou o seu mundo: neuropatia periférica. Uma doença impiedosa que transforma os próprios nervos em verdugos internos. A partir desse momento, cada passo dado transformou-se em um verdadeiro tormento físico, como se ele caminhasse sobre vidro quebrado. As vibrações constantes nos pés e nas mãos eram implacáveis, uma sensação horrível, como se o corpo dele estivesse gritando desesperadamente que algo estava muito, muito errado.
No ano de 2013, quando o diagnóstico foi finalmente confirmado pelos médicos, Clapton compreendeu a magnitude devastadora do golpe que o destino lhe preparava. Havia o risco real de perder a capacidade de tocar guitarra. Para qualquer músico, isso seria trágico. Mas para ele, que respira música, seria o cenário apocalíptico, o fim de sua própria alma. Desde então, a vida desse ícone se converteu em uma luta diária e exaustiva contra a dor física. As turnês precisaram ser encurtadas e muitos concertos foram cancelados com o coração pesado. Havia dias sombrios em que ele simplesmente não conseguia reunir forças para sair da cama. Cada nota que ele tocava na guitarra exigia uma força de vontade brutal e desumana. Cada acorde que ecoava pelo estádio era uma vitória agridulce, uma batalha vencida contra um corpo que estava lenta e dolorosamente em decadência. E mesmo assim, ele continuou tocando, porque simplesmente não sabia viver de outra forma, porque a música era o único oxigênio que o mantinha vivo. Mas Clapton, no fundo, sabe a verdade amarga: essa condição é progressiva e não vai parar. Se a doença avançar como previsto, ele poderá sofrer atrofia muscular severa, paralisia completa e dificuldades respiratórias. No pior dos cenários, um falo multiorgânico silencioso, definitivo e fatal. Ele completou 81 anos em maio de 2026. Celebrou a data com a guitarra firme na mão, talvez com menos velocidade do que antes, com muito mais esforço físico, mas ainda tocando com toda a alma. Ele segue em frente, apesar do medo latente e aterrorizante de não despertar um dia com mobilidade. E apesar da dor constante que morde seus ossos sem piedade a cada amanhecer. Porque Eric Clapton entendeu algo absolutamente devastador sobre a existência humana. Ele percebeu que sua lenda pode ser eterna e imortal, mas o seu corpo de carne e osso não é. E assim, noite após noite, ele sobe ao palco e se entrega como se aquela fosse verdadeiramente a última vez. E quando seus dedos, contrariando a medicina, conseguem se mover, e quando sua alma atravessa as cordas do instrumento, o mundo inteiro esquece que aquele homem está morrendo aos poucos. Nós só ouvimos Deus tocando blues. Sam Neill e a batalha contra o câncer de células T. Para milhões de fãs ao redor do globo, ele será eternamente o Dr. Alan Grant com o chapéu na mão e aquele olhar cético, domando dinossauros no clássico Jurassic Park. Mas na vida real, fora das telas, o monstro que atacou Sam Neill não tinha colmillos gigantes nem garras afiadas. Ele tinha uma forma microscópica silenciosa e absolutamente letal. Tratava-se de um linfoma angioimunoblástico de células T, considerado pelos especialistas como um dos tipos de câncer mais raros, complexos e agressivos que existem. A notícia chocou o mundo quando veio à tona em 2023, mas a batalha solitária dele já havia começado muito antes dos flashes das câmeras. Foi durante uma turnê promocional que ele notou um caroço estranho no pescoço. Parecia nada alarmante no início, até que os exames clínicos o arremessaram diretamente no abismo do medo. O câncer não estava apenas ali instalado. Ele se multiplicava ferozmente. A vida dele, até então ordenada e tranquila, virou uma sucessão interminável de hospitais, agulhas, salas frias e pavor puro. Os primeiros tratamentos convencionais falharam miseravelmente. O corpo dele simplesmente não respondia como os médicos esperavam. O câncer parecia avançar com uma sanha cruel, como se soubesse que sua presa era forte e precisava ser derrubada rápido. No meio desse desespero, Sam encontrou uma única forma de se agarrar à vida: escrever. Assim nasceu sua autobiografia, comovente, redigida nos intervalos exaustivos entre as sessões de quimioterapia, enquanto ele lutava para não sucumbir. Cada palavra escrita funcionava como um escudo emocional, e cada página virada era uma forma desesperada de provar para si mesmo que ele não iria desaparecer sem deixar rastro.
Os médicos então decidiram tentar algo radical, uma terapia experimental com fármacos que ele terá de tomar por toda a vida. Isso não vai curá-lo, infelizmente, mas promete mantê-lo estável por enquanto. Sam Neill agora vive sob uma vigilância médica constante e rigorosa, submetido a injeções mensais que todos nós sabemos poderiam falhar a qualquer momento. A vida dele pende de um frágil fio químico. E, no entanto, ele não chora pelos cantos, não se faz de vítima e se recusa a dramatizar a própria dor. Ele diz com uma serenidade impressionante que quer passar seus últimos anos desfrutando cada segundo e não perdendo tempo lutando contra o inevitável. Ele tem plena consciência de que a morte pode estar dobrando a esquina a qualquer instante, mas também sabe algo que muitos de nós ignoramos, que o tempo não se mede em anos acumulados, mas em momentos vividos com verdadeiro sentido. Sam Neill corajosamente não deixou de trabalhar. E o mais importante, jamais deixou de sorrir para a vida. Mas se prestarmos atenção cada vez que ele se apoia em uma parede para descansar, ou cada vez que ele olha pensativo para o horizonte, nota-se em seu gesto uma urgência serena de quem se despede. Ele age como alguém que já olhou nos olhos do pior pesadelo e decidiu com toda a força que lhe resta viver com toda a alma o tempo que o destino lhe conceder. Kathy Bates, a luta dupla contra o câncer e o linfedema. Ao longo de mais de 35 anos de carreira, Kathy Bates interpretou mulheres fortes, quebradas e inesquecíveis. Desde a perturbadora e obsessiva Annie Wilkes em Louca Obsessão, até juízas implacáveis, mães devotas e sobreviventes natas. O rosto dela é sinônimo de caráter e força, mas na vida real, o papel mais desafiador que ela teve de encarar não foi escrito por nenhum roteirista de Hollywood. Foi o papel cru e doloroso de uma mulher real enfrentando a morte de frente em múltiplos atos de coragem e sofrimento. Em 2003, um diagnóstico assustador de câncer de ovário forçou a vida dela a entrar em uma pausa dramática, mas ela lutou bravamente e venceu. No entanto, em 2012, justamente quando ela acreditava que o pesadelo finalmente tinha chegado ao fim, sofreu outro golpe brutal, o câncer de mama. Desta vez, a situação era crítica e não havia margem para meias medidas. Os médicos foram claros ao recomendar uma mastectomia dupla imediata. Sem hesitar nem por um segundo, Kathy tomou a difícil decisão de se despojar de seus seios, escolhendo a vida acima da estética. Mas a cirurgia não foi o fim, e sim o começo de outro calvário doloroso, o linfedema crônico. Um acúmulo de líquido nos braços que causa inflamação constante, perda de mobilidade e dores permanentes. A partir desse momento decisivo, Bates teve que passar a usar mangas de compressão diariamente, frequentar terapias semanais e mudar radicalmente seu estilo de vida. Isso significava comer sem sal, evitar o calor excessivo a todo custo e renunciar a qualquer tipo de descontrole em sua rotina. Tudo isso era necessário apenas para tentar controlar uma doença cruel que, infelizmente, não tem cura. E como se o destino quisesse prová-la ainda mais em 2017, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 2, a mesma doença terrível que matou seu pai após ele ter a perna amputada. Kathy, que já carregava o peso de cirurgias e dores em um corpo que exigia muito mais do que devolvia, olhou-se no espelho e decidiu declarar guerra. Ela perdeu quase 40 quilos, com muito esforço em dieta e exercícios rigorosos, e eliminou outros 20 quilos com a ajuda de medicamentos. O esforço foi verdadeiramente titânico, mas hoje, aos 77 anos, ela diz com orgulho que se sente mais forte e viva do que quando tinha 30. Embora o linfedema continue lá, a diabetes nunca durma, e o risco do câncer voltar exista, ela tem plena consciência de tudo isso. E é exatamente por isso que ela vive cada dia com a ferocidade de quem já morreu 2 vezes e voltou apenas para terminar o roteiro. Ao longo de mais de 35 anos de carreira, Kathy Bates interpretou mulheres fortes, quebradas e absolutamente inesquecíveis.
Desde a perturbadora e icônica Annie Wilkes no filme Misery, até juízas implacáveis, mães dedicadas e grandes sobreviventes. O rosto dela é sinônimo de caráter forte, mas na vida real, seu papel mais desafiador não foi escrito por nenhum roteirista de cinema. Foi o papel de uma mulher de carne e osso enfrentando a morte em múltiplos e dolorosos atos. Em 2003, o câncer de ovário pausou sua vida e ela venceu. Mas, em 2012, quando achava que o pesadelo tinha acabado, veio outro golpe brutal. O câncer de mama apareceu para assombrá-la, e desta vez não houve margem para dúvidas ou tratamentos parciais. Os médicos recomendaram uma mastectomia dupla e, sem dudar, Kathy se despojou de seus seios para agarrar a chance de viver.